Então, cada serviço vai ter um formato de proposta. E o método precisa deixar isso claro para você, te ajudar nesse sentido. Como que eu elaboro uma proposta para palestra? Como eu elaboro uma proposta para diagnóstico? Como eu elaboro uma proposta de coaching, se você tem formação em coaching? Como eu elaboro uma proposta para programa de desenvolvimento, para um workshop, enfim, né? Isso é importante. E eu sempre lembro você, minha querida psicóloga que está aqui comigo, que é importante que você tome um cuidado na quantidade de informações que você dá durante a proposta, para que você não caia no golpe da proposta. Se você não conhece esse termo, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, até mesmo no LinkedIn, eu já andei falando desse termo, que foi um termo que eu criei, tá? Até acho que foi ontem eu fiz uma postagem aqui no Instagram, no @piscinasempresas, onde eu falo que esse cuidado desse equilíbrio, não dá informações de mais da proposta nem de menos, porque às vezes tem, infelizmente, não é a maioria, mas isso ocorre, eu estou compartilhando algo que já aconteceu comigo, que eu aprendi e hoje eu quero compartilhar com você para que você não caia nesse golpe, tá? Então, eu não estou falando de tese, eu estou falando de algo que eu vivi. Tem empresas que, infelizmente, pede proposta para você de consultoria, para quê? Para ela saber como faz. E aí, se você faz um detalhamento muito grande, você corre o risco de cair no golpe da proposta. Por quê? Porque daí você fala para ela como faz e ela não contrata o teu serviço. Ah, mas qual o problema que tem isso, Ana Silvia? Bom, se você quer trabalhar de graça, o problema é teu. Eu não gosto de trabalhar de graça. Eu faço trabalho voluntário, mas eu escolho a instituição para quem eu vou fazer trabalho voluntário, como, quando. Eu não vou ficar trabalhando de graça para organizações que têm como objetivo lucro, resultado. Por que eu faria isso? Não, não tem porquê. Né? É claro que, se você já tem uma relação com a empresa, onde a empresa já é tua cliente há muito tempo, você já tem uma relação mais sólida, mais de parceria mesmo, é claro que nada impede que você fale para a empresa, olha, faz dessa forma e não dessa, tal, sem você cobrar nada. Mas a relação é outra, entendeu? Agora, às vezes, isso já aconteceu comigo, empresas que eu não conhecia, e eu tinha, na necessidade de querer fechar aquele trabalho, aquela proposta, eu especifiquei todo o serviço, passo a passo, tal. E aí a empresa não fez, não aceitou minha proposta, deu um ótimo feedback, e depois a empresa implantou o programa com os profissionais de dentro da empresa. Então, ela queria o norte, uma consultoria de como fazer, mas não queria pagar por isso. Você pode achar que eu estou mentindo, mas eu não estou mentindo. Olha só, sabe como que eu fiquei sabendo que isso acontecia? Não faz muito tempo, não. Faz o que? Acho que uns 8 anos que eu me dei conta disso. E eu estou na consultoria há 21 anos. Na área organizacional há 35 anos. E olha só, eu ouvi um CEO de um grupo educacional, infelizmente é de um grupo educacional, eu não ouvi, eu li uma reportagem na internet onde ele contou, num evento que ele participou, que no início da empresa, né, quando a empresa dele era pequena, ele não tinha dinheiro para pagar consultores, ele fazia isso. Ele pedia proposta para consultores, e os consultores iam, né, com a necessidade, com o desejo de fechar o serviço com a empresa, dava todas as informações, enfim, ele tinha a solução do problema dele e não pagava nada. E o consultor, né, perdia tempo elaborando, pensando no problema, como que ele iria propor a solução, enfim, e não era remunerado. Quando eu li essa reportagem, aí eu me conectei, sabe, na minha ingenuidade, daí eu falei, gente, então é isso, então é uma prática.
Porque eu fui gestora de RH durante 13, 14 anos, mas eu não fazia isso, eu nunca fiz isso, juro para vocês. Aí, quando eu leio isso numa reportagem, eu falo, eu não acredito que tem gente que tem coragem de fazer isso. Infelizmente tem, infelizmente, né? Então, quando você elabora a proposta, você precisa ter esse cuidado. Não dá informação de mais e nem informação de menos. Aí você precisa de um método para te ajudar nesse sentido. Depois que a proposta é aprovada, então, ainda no serviço contratado, nessa etapa, aí sim você vai elaborar o contrato de prestação de serviços, que também é importante que você tome alguns cuidados em relação a alguns aspectos até legais para você elaborar esse contrato. Por isso que, novamente, o método te ajuda. Quando você tem um método, inclusive, para elaborar esse contrato de prestação de serviços, né? Para você se proteger, para você ter mais segurança nessa relação. E